Professor ministro Cardoso, o que já está claro? Bolsonaro realmente tentou dar um golpe? Ele poderá responder por esse crime? Poderá ser preso por isso? Bem, daquilo que eu li pela imprensa, não tive acesso aos depoimentos, mas, a meu ver, já está clara a tentativa, portanto, já está clara a ideia de tipificação delituosa em relação a golpe de Estado e supressão do Estado de Direito. Por que isso? Em geral, os penalistas, eles descrevem a marcha do crime, aquilo que eles chamam o iter criminis, o caminho do crime, e tem várias etapas. Tudo começa com a cogitação, que é uma fase interior, subjetiva, em que a pessoa pensa em fazer um crime. A cogitação em si não é crime. Depois da cogitação, nós temos a preparação. O que é a preparação? É quando você começa a tomar as primeiras medidas para a prática delituosa. Por exemplo, eu quero matar alguém, eu vou e compro uma arma. Veja, se as coisas pararem aí, eu não tenho a configuração de crime ainda. Mas depois disso eu tenho o início da execução do delito e a consumação. Vejam, no caso, Bolsonaro cogitou um golpe de Estado, sem sombra de dúvida. Se preparou? Sim, a redação da minuta. Houve todo um conjunto de preparação. Mas quando ele chama os generais militares para convencê-los a aderir a um golpe, a meu ver, isso é o início da execução delituosa, nós já estamos na configuração da articulação da tentativa. Se poderá dizer, não, mas espera aí, mas os generais não deram apoio, só o general, perdão, só o almirante lá que deu apoio, etc. Bem, ele já começou a tentar. E os fatos que se seguem posteriormente, claro que isso ainda tem inquérito para rolar, inquérito para examinar, parecem mostrar que talvez pela falta da adesão dos comandantes militares naquele momento, com exceção de um, foi alterado um pouco o iter criminis, embora a tentativa já esteja dada naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Pensou-se o seguinte, bom, eu não tenho como ter apoio das forças, inclusive um general tinha ameaçado ele de prisão se ele fosse editar aquele decreto. Então, nós vamos mudar a preparação. Em que sentido? Nós vamos fazer uma outra preparação, iniciar uma outra tentativa. Eu vou deixar o Lula assumir, não vou reconhecer o resultado das eleições, saio do país e, subitamente, aqueles acampamentos militares vão tentar criar uma desordem no país que vai ensejar a instauração de uma garantia de lei e ordem. Os militares assumem o controle, e os militares assumindo o controle, pode haver o golpe de Estado e eu volto no braço do povo. Claro, eu teria que percorrer outros caminhos, não é? Às vezes eu estou lá nos Estados Unidos, tenho que mudar, então por que não ter uma carteira de vacina devidamente registrada para que, se eu tiver que percorrer outros caminhos nessa confusão, eu possa me locomover? Ou seja, tudo isso parece que se encaixa. É claro que o que me parece comprovado, a tentativa de aliciar os chefes militares para um golpe de Estado. O resto já passa para o campo de nós juntarmos as peças num tabuleiro de Agora, xadrez. essa tentativa de aliciamento dos comandantes militares já é suficiente para caracterizar o crime de tentativa de golpe de subversão do Estado Democrático de Direito, a seu juízo? A meu juízo, sim, porque aquilo que é protegido pelo crime, ou seja, o bem jurídico tutelado, já está violado. Quando um presidente da República chama comandantes militares propondo uma sublevação golpista, inclusive mostrando, ó, vocês aderem a isto aqui, o bem jurídico, a tentativa de subversão, digamos assim, da ordem democrática constituída já está dada. Ou seja, agora, já se passou. Só para fixar um contraponto bem nítido, claro, por favor, com o entrevistado que ouvimos antes, que foi o doutor Miguel Reale, que o doutor Miguel Reale avalia que, para que se caracterizasse a tentativa efetiva, seria necessário vincular ou obter um elo que vinculasse essa movimentação do Bolsonaro, que vai até a pressão sobre os comandantes militares para aderir a uma minuta de golpe, com o 8 de janeiro. Pelo seu raciocínio, ainda que não se estabeleça, embora o elo parece que é muito nítido, evidente, mas ainda que não se estabeleça o elo, está caracterizada a tentativa de golpe pela conversa ou pelas reuniões que o Bolsonaro manteve com os comandantes. A meu ver, sim, porque eu já não estou mais na fase da preparação. É essa a questão, eu já preparei o decreto. No fundo, veja o seguinte, quando o cara vai
querer matar alguém, comprar arma, eu estou numa situação de preparação. Mas quando ele já fica de tocaia esperando o cidadão, aí eu já inicio a fase de execução. Ah, mas o cara não saiu de casa aquele dia. Bom, mas eu já estava tentando uma situação objetiva. Então, este quadro que está colocado, a meu ver, leva uma avaliação já de configuração da tentativa, independentemente de vínculo com o dia 8. Mas esse vínculo também já está dado. É o mesmo processo. Então, ou seja pela visão do Miguel, que exige esse elo, seja pela minha, que sou um pouco mais, digamos assim, largo na interpretação do que foi, não é só uma preparação. Quando um presidente da República chama comandantes das Forças Armadas, vamos tentar um golpe, bom, mas ali só não se consumou por razões alheias à vontade do presidente. Me parece, assim, clara esta configuração. Claro que precisaria ler o inquérito, ler os depoimentos, para formar essa convicção. Estou apenas partindo do pressuposto daquilo que está afirmado na imprensa. Zé Eduardo, só para... eu tenho uma visão um pouco diferente dos Osias, porque o doutor Miguel disse que, para ele, o conjunto da obra, o vínculo fica claro. Então, para o senhor, esse vínculo também está claro? Ah, sem dúvida. Eu não posso dissociar as coisas, né? É um conjunto, é uma sucessão de fatos. Claro, claro. Veja, eu tenho nesse meio do 8 de setembro os quartéis militares, os acampamentos dos quartéis militares, eu tenho todo um conjunto de diálogos feitos, o xingamento que é feito em relação aos generais e aos militares que não aderiram. Está tudo claro. Então, ou seja, ele tenta dar um golpe depois. Ele não conseguiu baixar o decreto, ele tenta dar um golpe depois. Faz tudo parte do mesmo delito. Então, o Miguel tem razão. Fala, é evidente, aqui é um conjunto da obra, claro. Mas se tivesse parado aí, eu já ousaria afirmar que havia uma tentativa de golpe de Estado quando o presidente da República tenta aliciar comandantes para um golpe. Objetivamente, uma reunião, demonstrar. Adira e eu vou dar o golpe. Só não se consumou porque os caras não aderiram. É isso. Alguns juristas acreditam que Bolsonaro pode pegar até mais de 20 anos de prisão por isso, né? Somando esses crimes. Pode. É isso também no seu entendimento, professor Cardoso? Bolsonaro pode ir para a prisão por isso? Acredita que essa vai ser a consequência? Eu acho que não haverá prisão preventiva, tá? Assim, eu, pelo menos, até o momento, não vejo base para uma medida cautelar preventiva de prisão de Jair Bolsonaro, tá? Mas, efetivamente, eu tenho uma situação em que a prova do delito para uma condenação final está se qualificando com uma robustez impressionante, né? Um outro dado importante, vai haver muita discussão sobre isso que é preparação e quando começa a execução. Por quê? Porque os penalistas, eles têm muitas teorias. Tem a teoria subjetiva, tem a teoria objetiva, que tenta separar. Então, de acordo com a ótica com que o jurista analisa, né, ele pode chegar a conclusões diferentes. Isso vai ser discussão, né? Eu, por exemplo, vejo, se começou a ameaça ao bem jurídico tutelado, ao meu ver, já iniciou a execução. E o bem jurídico tutelado é o Estado Democrático de Direito. Chamar comandantes militares para que eles adiram a algo que já está pronto, um decreto, bastando só a adesão deles, isso, para mim, já é início de preparação de golpe. Agora, outros juristas vão ter outra leitura. Seja como for, pela postura um pouco mais ousada e interpretativa que eu tenho a partir dessa teoria do bem jurídico tutelado, seja pela situação do conjunto da obra, como diz o professor Miguel Reale, eu acho que dificilmente Jair Bolsonaro escapará de uma condenação, a menos que ele produza uma prova na defesa que realmente desminta todos esses fatos. Me parece difícil que eu faça. Agora é interessante. Nós temos aí... E a punição, quanto tempo o senhor acha? Os outros estão com 17 anos. O Miguel Reale disse que acha que seria mais para o Bolsonaro. O senhor acha que quanto seria mais? Seria o quê? Olha, eu não me arrisco a dar pena. Assim, por quê? Porque tem a dosimetria da pena, ele exige uma qualificação da pena base dos delitos, a outras situações, a organização criminosa, tentativa, então tem que ter uma redução. Então, ou seja, há uma série de fatores que vão qualificar nessa dosimetria. Então, sinceramente, eu não me arrisco a dar nenhum palpite a respeito. Eu fico na afirmação de que, a meu ver, já está caracterizada a tentativa de supressão do golpe de Estado, né? No momento em que ele chama militares,
para propor isso já é uma tentativa, não é uma mera preparação. Os militares, por eles terem negado, esses dois comandantes, terem negado da sequência a um desejo de Bolsonaro de um golpe, eles se livram de alguma coisa ou não? Eles deveriam ter feito mais. Até no depoimento ele fala, né, que ameaçou prender Bolsonaro. Falou, se você der sequência, eu vou te prender. Né? Essa é até a nossa manchete. O general ameaçou prender Bolsonaro. Isso foi o que disse o comandante, o ex-comandante da Aeronáutica. Eles deveriam ter feito mais, ministro. Quer dizer, deveriam ter levado isso adiante, porque a gente está sabendo disso agora porque o assunto está sendo investigado. Né? Eles Isso podem vai ter que ser também, apurado. eles vão poder responder também por um crime de omissão. Você vê algum crime de omissão por parte desses comandantes? Olha, a confirmar-se a veracidade dos depoimentos dele, esse crime de supressão do Estado de Direito ou de golpe de Estado não vai se qualificar para eles. Resta saber se há alguma situação em que eles prevaricaram, se eles deveriam ter tomado uma outra medida, qualquer que seja, considerando que o chefe maior deles era o presidente da República. Claro. Eu tenho muita dúvida se configurará outro crime, outro delito para eles, mas somente analisando o processo, os fatos, pensando bastante em relação a outras tipificações delituosas, é que nós vamos chegar a uma conclusão. Também não me arrisco a nenhuma precipitação aqui. Houve alguns detalhes, né, que deixaram essa dúvida. Foram omissos, não foram omissos? Exato. Por exemplo, o Freire Gomes, que comandava o Exército, ele se absteve de fazer qualquer movimento para desmobilizar os acampamentos na porta dos quartéis. Foi além disso, ele assinou, junto com os outros comandantes, todos os comandantes assinaram, os três, e o ministro da Defesa de então também, o general Paulo Sérgio, uma nota conjunta na qual eles apoiam ali, apresentam aquela manifestação como algo pacífico e até insinuam que não haveria necessidade ou não seria conveniente que o judiciário tomasse qualquer decisão contra aquela manifestação. Isso não pode caracterizar uma certa omissão, porque no final das contas o que vimos foi essa gente descer do QG para invadir as sedes dos três poderes, né? Olha, acho que houve um erro, sem sombra de dúvida, houve um erro, na minha opinião. Mas, às vezes, quando você tem uma certa situação objetiva, você é obrigada a aliviar situações para evitar um mal maior. Eu não sei exatamente o que eles estavam pretendendo naquele momento. Não me parece que eles estavam inseridos numa conspiração. Isso me parece que está fora. Agora, por que eles não tomaram essa atitude? Por quê? Eu acho que isso tem que ser pesquisado ao longo do inquérito para avaliar a tipificação. Então, esses fatos todos, a meu juízo, para a gente não ser precipitado, eu acho que tem que ser colhido a partir dos autos. Por exemplo, eu tenho a fala do general que ele falou ameaça de prisão. Isso aconteceu ou não aconteceu? São fatos que nós vamos ter que, no conjunto probatório da investigação, chegar a uma conclusão. Nesse momento, eu acho que quem está vendo pela imprensa, quem não tem os autos na mão de uma investigação que ainda está em curso, eu acho que é muito precipitado fazer um juízo de valor sobre essa questão, né? O que me parece claro, pelos depoimentos, é que houve uma reunião, sim, isso já estava sendo colocado já há algum tempo, até pela própria depoimento do ajudante de ordens do Bolsonaro. Essa reunião houve, essa minuta existia, foi apreendida na casa do Anderson Torres, foi apresentada para os generais. A meu ver, essa situação da hierarquia militar, um presidente com militares propondo, olha, adiram a isso, vamos aderir juntos nisso aqui, um fala, não, eu quero realmente, os outros não, já é configuração de uma tentativa de violação do Estado de Direito. Agora, haverá discussão jurídica? Haverá. Há muitas doutrinas a respeito. Zé Eduardo, o senhor é um advogado de muita experiência, foi ministro da Justiça, etc. e tal. Eu sei que o senhor não quer avaliar o tamanho, a dosimetria da pena, mas o senhor conhece bastante os ministros do Supremo, etc., e a maioria deles já decidiu pelos 17 anos para aqueles que invadiram os três poderes. Pelo que o senhor conhece deles, ao decidir por 17 anos na dosimetria daqueles, eles já se preparam para uma dosimetria maior para os mandantes de cerca, sei lá, 20 anos ou mais? Suponho que sim. E se o Bolsonaro estiver caracterizado como esse mandante, é por aí que vai ser a pena dele? Suponho sinceramente que sim.
Tá? Dentro daquilo que eu acompanhei nestes julgamentos, eu acho que acredito que, em se confirmando os fatos, os mandantes terão uma pena mais elevada ou muito aproximada a essa realidade. Não creio que deva ficar inferior a isso, não. Mas, assim, é o que eu te digo, eu não arrisco uma opinião, eu faço uma suposição. A suposição é exatamente essa. Bom, a gente está até acompanhando aqui, ministro Cardoso, parece que Alexandre de Moraes decidiu liberar conseguiram aqui, ó. Decidiu tornar público os depoimentos relacionados a esse caso de uma tentativa de golpe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou hoje o sigilo dos depoimentos dos militares e civis que foram ouvidos no inquérito que apura essa suposta tentativa de golpe no nosso país. O despacho está aqui na nossa tela, a lista é longa dos depoimentos, mas entre eles o depoimento do próprio Bolsonaro, está aí na lista, Jair Messias Bolsonaro, Braga Neto, Valdemar Costa Neto, Augusto Heleno, o Batista Júnior, que são os depoimentos fortes que a gente viu, ele e do Freire Gomes, que são os depoimentos mais fortes, porque falaram por um longo tempo. Na lista também está o do Tércio Arnaud, Felipe Martins, entre outros. O do Mauro Cid, que não aparece aqui na lista para mim, o do Mauro Cid ainda não aparece aqui na lista desse despacho de Alexandre de Moraes. Então, eles vão liberar todo esse conteúdo dos depoimentos prestados à Polícia Federal. Como é que o senhor analisa essa decisão de Alexandre de Moraes? Por que tornar isso público? Isso é importante para o país, essa transparência desse depoimento, a população brasileira ter acesso a esse conteúdo? Eu acho que foi correta a decisão dele. Inclusive, sob um aspecto intelectual, pessoal e cidadão, eu já tenho literatura para o fim de semana, tá certo? Eu vou ter que parar. Já tenho livros de fortes emoções para ler no fim de semana. Mas me parece evidente, hoje de manhã, quando surgiu essa notícia, eu via nas redes sociais uma discussão dizendo isso é fake news, os generais jamais falariam isto, né? Isso é coisa desta imprensa esquerdista, esquerdopata, que está inventando coisa. O outro já falava, não, mas esses generais estão, na verdade, são petistas, são generais melancia. Então, quando começa uma especulação desse norte, e Bolsonaro tenta, exatamente no que vocês diziam agora há pouco, circular o país para criar uma vitimização e um clima de turbulência que pressione os órgãos judiciários a não tomar medidas contra ele, eu acho que é bom. A luz do sol vai tirar qualquer dúvida sobre o que está colocado Mas nesse vai caso. ser possível comparar agora, que foi aberto, Aqui os depoimentos, por o exemplo, do Thales, só Bolsonaro. chegou aqui uma informação só que é isso. Por que ele está divulgando isso, né? Que até o ministro Cardoso falou que celebrou e achou uma decisão acertada. O motivo, segundo esse despacho, é diante das inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados à autoridade policial. Portanto, o vazamento disso, a imprensa tem aí uma preocupação de Alexandre de Moraes e por isso ele torna público. Diz que o depoimento do Batista Júnior, o documento tinha erros técnicos, né? E aí eles conseguiram, justamente, acharam a necessidade de publicar isso para que não haja ali algum desentendimento sobre o conteúdo. Só essa informação a mais. Fala, Thales. Vai ser Corretíssimo. possível comparar agora o depoimento de General Heleno, Braga Neto, Bolsonaro, com o todo do que foi apurado. E em se mostrando ali que eles mentiram, tem alguma consequência no Porque eles processo? silenciaram, né, Thales? Não, mas alguns falaram. Depende do depoimento. Se a pessoa depois, como testemunha, ficar comprovado que ela faltou com a verdade, ela tem um crime. Se a pessoa está depondo como investigado, ela não tem o compromisso de dizer a verdade.
tá? Mas, evidentemente, a mentira joga contra a avaliação que se pode fazer da sua atuação, da sua conduta no episódio. Então, é por isso que eu estava dizendo, nós vamos ter diversão garantida nesse final de semana. Acho que até os meus livros que eu estava lendo e a minha série que eu estava vendo na televisão, eu vou fazer e vou ficar lendo. Eu acho que é mais emocionante ler esses depoimentos. O Cardoso precisava nos deixar. Pode ficar só mais um pouquinho? Não, tem que ir embora, Claro, né? mais um pouquinho dá. A gente segura. Não, mais um pouquinho dá. Eu queria até pegar, a gente convidou o ministro Cardoso pelo conhecimento jurídico e o trabalho dele, mas ele também é do meio político, como sabemos muito bem, né? Bolsonaro tem tentado mostrar a sua imagem ligada ao povo. Há pouco mesmo a gente estava mostrando aqui a chegada dele em Maricá, no Rio de Janeiro, e ele gosta de colocar essas imagens, ele cercado pelo povo, carregado nos braços pelo povo, fez o ato na Avenida Paulista e pretende ampliar essa quantidade de atos pelo país. Nesse final de semana vai ao Rio de Janeiro. Queria saber, do ponto de vista político e jurídico, qual é o impacto disso, né? Ele quer o apoio do povo, o povo ao lado dele para provar a inocência, ele pede anistia. Como é que vê esse movimento político de Bolsonaro e até que ponto isso pode pesar no entendimento jurídico? Até isso pode pressionar, na sua análise, o judiciário? Veja, enquanto ele prevalecer, eu vou usar a linguagem dele nas 4 linhas da Constituição, fazendo a liberdade de manifestação, de defesa, vejo o problema. Agora, claramente, ele tenta construir uma articulação política que o vitimize e jogue a população contra uma eventual decisão que lhe traga prejuízos. Isso me parece absolutamente claro. Enquanto ele ficar no limite da liberdade de manifestação, sem incitação, sem algum tipo de proposta violenta de supressão do Estado de Direito ou qualquer outro ardil, aí nós estamos no campo da manifestação. Ele tenta mostrar força. E honra seja feita, ele tem força. Isso é inegável. Há muitas pessoas que acreditam nele cegamente. Que vão inventar 1001 desculpas para o que ele fez. Antes, migrou, né? Se diziam, não, isso não é um golpe de Estado, isso é uma invenção, uma ficção da imprensa esquerdopata com os alucinados das socialistas. Depois já passou, não, é mera cogitação, ele não... terceiro, não, era só um estado de sítio. Ou seja, vai modulando. Os fatos vão obrigando a você ter versões defensivas diferentes. Mas a grande verdade é que essas versões defensivas, que passam mais por uma adesão passional a Bolsonaro, envolvem muitos brasileiros. Isso é inegável. Nós temos um problema real. As pessoas acreditam em certas coisas que eu, sinceramente, não sei como elas acreditam, mas acreditam. Então, isso é um dado político. O Bolsonaro tenta explorar isso a seu favor. Ele tenta utilizar isso para pressionar a todos que, evidentemente, estão vendo a verdade de forma pura, nua e crua. Óbvio, isso por trás do direito existem relações de poder e que podem, num certo momento, aflorarem. Vamos aguardar esses acontecimentos. Agora, eu não acho possível que aflore ao ponto de impedir a negação da democracia, a afirmação do Estado de Direito e uma punição que eu acredito deva ser exemplar a todos aqueles que tentaram violar essa nossa ordem, dando um golpe de Estado. O golpe de Estado no Brasil chega, nós já vivemos muitos. O último de 64 deu no que deu. Claro, nós precisamos de democracia. Pouco importa se eu tenho uma ideologia de direita, de esquerda, de centro, pouco importa. Nós precisamos respirar democracia. E aqueles que conspiram contra a democracia e que tentam golpe de Estado têm que ser punidos. Nós temos que enfrentar isso com coragem. Ou seja, ele tem força, quer demonstrar força? Tem. Mas nós temos que didaticamente demonstrar à população que com a democracia não se pode mexer. Ô ministro, tanto muitos apoiadores de Bolsonaro, ele parou de falar, né, disso, mas já falou em relação a Alexandre de Moraes, né? Eles falam que Moraes está fazendo do Brasil uma ditadura, falam em perseguição. Em todo o teu conhecimento jurídico, vê algum abuso por parte de Alexandre de Moraes? Como tem visto a atitude de Alexandre de Moraes em conduzir esse momento tão delicado, né? É algo muito delicado de ser julgado neste momento, tem que ser muito cuidadoso.
justamente pelo que o senhor está falando, da força que Bolsonaro tem com parte da população brasileira e o apoio que ele tem. Como é que vê a atuação de Alexandre de Moraes? Agora a gente acaba de trazer essa informação, a retirada do sigilo de depoimentos extremamente importantes, depoimentos de militares, a gente está falando de depoimentos de comandantes das Forças Armadas, né? Ele tira esse sigilo, coloca para a população brasileira ter o acompanhamento. Como é que vê a atitude de Alexandre de Moraes, ministro? Olha, eu vejo de forma positiva, Fabiola. Eu vejo de forma positiva. Claro, eu posso ter uma discordância pontual aqui, ali, acolá, e nós, do mundo direito, sempre discordamos de coisas mais pontuais. Mas, no geral, a postura de defesa da democracia tem sido muito correta. Eu até diria a você que o próprio direito constitucional chegou a formular uma teoria que tem que ser lembrada nesta hora. Quando, se não me falha a memória, Goebbels disse, durante a Alemanha de Hitler, que a democracia era uma piada, porque ela permitia a eleição daqueles que querem destruí-la, né? Surgiu contra o nazismo uma teoria da democracia defensiva, da democracia militante, na linguagem original, de um jurista alemão, constitucionalista, Karl Lowenstein, em que ele diz o seguinte: a democracia não pode permitir a sua ofensa. Nós temos que ir aos limites interpretativos daquilo que é regra para impedir os ataques à democracia. Porque nós não podemos fazer com que a democracia, e agora digo eu lembrando Goebbels, uma piada, ou seja, que uma pessoa ganhe a eleição, como fez Adolf Hitler, para destruir o Estado de Direito que existia na Alemanha com a Constituição de Weimar de 1919. Ou seja, nós não podemos permitir isso, nós temos que utilizar a democracia tolerando tudo, menos a ofensa à democracia. E temos que ir nos limites das interpretações, sem abusos, ou seja, um limite tênue, mas para evitar que a democracia seja atingida. Eu não vejo fora desse contexto a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Claro, o ministro Alexandre de Moraes é um constitucionalista, o ministro Alexandre de Moraes é um homem preparado e tem tomado decisões que às vezes eu posso falar, isso aqui eu discordo, aquilo lá eu discordo, mas na totalidade ele tem tido um papel muito importante na defesa da democracia brasileira. Impressionante, os dois ficaram quietinhos aí. Acompanhando. A gente tem que dispensar o Cardoso porque ele realmente tem um compromisso. A gente chamou até para responder uma outra questão. Eu vou fazer essa só para a gente encerrar, ministro. Não, pode fazer, sem problema. E é impressionante como a gente está falando aqui sobre o Alexandre de Moraes e o papel, né, que Alexandre de Moraes está aí tendo que enfrentar nesse momento. E aí, caso Marielle, que infelizmente, né, esse caso também virou alvo de uma disputa política, ideológica, e que divide o país, né? Tem gente que tem ódio de Marielle, uma vítima de um crime no nosso país, né? E usa isso politicamente, né? Inclusive no Congresso brasileiro. E aí, o caso está no Supremo Tribunal Federal porque uma das pessoas apontadas ali tem foro privilegiado e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Teve um sorteio no Supremo Tribunal Federal, e isso cai nas mãos de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor analisa essa situação que a gente está vivendo no país? Quer dizer, um sorteio cai nas mãos de Alexandre de Moraes, o caso Marielle. O que isso muda, né, na apuração do quem mandou matar Marielle? Olha, Fabiola, hoje, quando eu soube, né, eu não sabia ontem à noite, eu não sei em que momento foi divulgado isso, sei que eu soube hoje pela manhã cedinho, um amigo meu me ligando dizendo que tinha ido para o Supremo. Eu falei, pô, para o Supremo, então tem autoridade de foro privilegiado no Supremo envolvida, um deputado federal, um senador, um ministro, um presidente da República. Eu falei, nossa, então foi para o Supremo? E eu comentei com ele, só falta o sorteio fazer cair para o Alexandre de Moraes. Pois não é que isso aconteceu. Ou seja, realmente, e é sorteio, a gente acompanha como é que funciona lá no Supremo diariamente. Eu tenho um sorteio que é realizado lá, uma distribuição, e caiu com Alexandre de Moraes, ou seja, quis o destino que a coisa se concentrasse também desse ministro. Agora, que eu fiquei bastante espantado, falei, bom, então tem indícios concretos de participação ou de deputado federal, ou de senador, ou de ministro de Estado, ou de presidente da República, ou de embaixador. Então, ou seja, eu acho que essa história vai esquentar bastante. E acho que o ministro Alexandre de Moraes tem toda a capacidade para poder fazer essa investigação de forma aprofundada e correta.
Acha que foi, então, positivo ter caído nas mãos dele? Acha que Alexandre de Moraes vai conseguir trazer clareza e a resposta que o Brasil espera? Quem mandou matar Marielle? Olha, a gente não escolhe ministro do Supremo Tribunal Federal que vai cuidar de casos, mas eu acho que pelo perfil do ministro Alexandre de Moraes está em boas mãos. Não que não estivesse em outras boas mãos com outros ministros, não é isso. Mas nas mãos dele, eu acho que ele fará uma investigação, ele já tem toda uma experiência. O ministro Alexandre foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele tem uma atuação bastante forte nesse período, como nós registramos nos inquéritos, tem um afinamento com as pessoas da Polícia Federal que prestam serviço a ele, foi ministro da Justiça, onde comandou a Polícia Federal, tem bastante experiência e, portanto, acho que vai conduzir com bastante maestria esse inquérito, que é um inquérito intrincado, e agora eu fiquei, não sei se vocês estão curiosos, mas eu estou curiosíssimo para saber quem são essas autoridades que estão... Mas ele terá tempo para cuidar dos dois inquéritos? São dois inquéritos complicados, né? Ele terá tempo para isso? Tem, assim... Coitado do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas eles têm equipes de juízes auxiliares, tem delegados, vai ficar um pouco mais sem dormir, mas dá tempo, sim. Ministro, agradeço imensamente sua participação Eu ao que vivo aqui agradeço, conosco. viu? Venha sempre. Olha, é um prazer estar com um prazer imenso, adoro participar do programa. Fabiola, Josias, Thales, é um privilégio. Um abraço imenso a vocês. Tá aí. Obrigado, ministro. Ministro José Eduardo Cardoso trazendo aí o entendimento dele jurídico também desse episódio. A gente estava falando antes sobre os depoimentos, né? Trouxemos aqui 2 juristas, professores inclusive, né? E que têm aí entendimentos um pouco diferentes a respeito do que vai acontecer no nosso país em provar ou não se Bolsonaro tentou dar um golpe. Curioso, né, Josias? A gente ouviu primeiro o professor Miguel Reale e agora o Cardoso. Para o ministro Cardoso, é claro, né, que Bolsonaro realmente tentou dar um golpe. Ele acha que esses depoimentos deixam claro a tentativa e não apenas, como disse o professor Miguel Reale, a intenção. O professor Miguel Reale diz que é preciso fazer essa ligação com os atos, né, do dia 8, para que seja concluída a tentativa de golpe. E o professor aqui, o ministro Cardoso, ele já tem um entendimento um pouco diferente. Fala sobre, claro, a conclusão ali no 8 de janeiro, mas ele tem um outro entendimento a respeito dos depoimentos.